alunos, bem-vindos a mais esta atividade sobre o nosso tópico biodiversidade, importância, ameaças e conservação. Por que esse assunto é importante? Porque a sustentabilidade depende da conservação da diversidade biológica e essa conservação está ao nosso alcance. Bom, começamos falando na primeira parte desse tópico sobre a riqueza biológica e as tendências de perda desta riqueza biológica. Depois discutimos as causas da perda da biodiversidade. E o nosso tópico de agora é por que, afinal de contas, nos preocuparmos com isso? Por que conservar a biodiversidade? Bom, existem dois conjuntos de justificativas para se conservar a biodiversidade. As justificativas egoístas, ou podem ser chamadas de antropocêntricas, e as justificativas altruístas, aquelas que têm uma fundamentação que é ética. Quais são as justificativas egoístas e quais são as justificativas altruístas? O argumento antropocêntrico egoísta é: conserve a biodiversidade, porque a sua sobrevivência depende dela. Ou, dito de outra forma, as espécies produzem bens e serviços, e esses bens e serviços são absolutamente essenciais para a sociedade humana. E as justificativas altruístas? Bom, o argumento principal é: conserve a biodiversidade, porque todas as espécies têm direito à existência. Ou, dito de outra forma, as espécies não nos pertencem, como algumas tradições filosóficas de base religiosa. Bom, começamos pelas justificativas antropocêntricas. A biodiversidade proporciona mercadorias e commodities, e isso está relacionado com a atividade de extrativismo. O extrativismo é absolutamente essencial para o funcionamento da sociedade moderna. Madeira, por exemplo, e a madeira extraída diretamente da natureza ainda é essencial para várias atividades. Ainda algumas atividades nós substituímos por madeira plantada, mas a madeira nativa extraída diretamente da natureza ainda é necessária para, por exemplo, construção civil. Não se fazem portas e janelas com madeira plantada, não se fazem instrumentos musicais com madeira plantada. Então, o extrativismo de madeira continua sendo uma atividade economicamente essencial. Ou a pesca. A maior parte da pesca do planeta, a maior parte dos peixes que nós consumimos são extraídos diretamente do oceano. É possível criar peixes? Existe piscicultura? Sim. A piscicultura vem aumentando de importância, mas até hoje ainda a maior parte da oferta de peixes do mercado é de peixes extraídos diretamente do mar. E, inclusive, uma diversidade muito maior de oferta de frutos do mar do que aquela que nós somos capazes de produzir em aquacultura. O número é só frequentar qualquer mercado público, qualquer mercado de peixes, para ter uma ideia da diversidade de oferta de produtos alimentares que é possível obter a partir do extrativismo e que nós não somos capazes de produzir em aquacultura. Ou uma série de outros recursos que não têm uma importância global, como a madeira e o pescado, mas que em diferentes lugares do planeta têm o seu valor cultural e econômico socialmente reconhecido. No sul do Brasil, um desses casos é o pinhão. O pinhão faz parte da culinária regional, faz parte da cultura regional e é encontrado nos mercados a cada outono. E o pinhão não é plantado. Todo o pinhão que é consumido e que é ofertado no mercado é extraído diretamente da natureza. Isso vale para o sul do Brasil. Em cada região do planeta nós vamos ter uma enorme quantidade de recursos regionais com essa característica. Bom, um outro exemplo agora do norte do Brasil é o açaí. O açaí até alguns anos atrás era apenas um produto regional. Agora ele é um produto que está
no mercado nacional e se expandindo para o mercado global. E o açaí, grande parte do açaí continua sendo extraído diretamente da natureza, já começam a surgir plantações, cultivos de açaí para dar conta do aumento da demanda do mercado. Ainda uma parte importante da produção é de açaí extraído diretamente da natureza. A biodiversidade, ela também proporciona aquilo que eu vou chamar aqui de produtos emergentes. Novos medicamentos, novos alimentos, novos materiais que são necessários para dar conta da substituição de recursos naturais não renováveis que estão em vias de esgotamento, ou para dar conta de doenças emergentes que surgem, para dar conta da resistência aos medicamentos tradicionais. E o 50% dos medicamentos que nós consumimos tem origem na biodiversidade. Inicialmente foram venenos desenvolvidos por diferentes espécies animais e vegetais para a sua própria proteção contra predadores e competidores. E nós aprendemos a utilizar esses venenos naturais, esses agentes químicos naturais, com a mesma finalidade, para combater as doenças infecciosas a que nós estamos sujeitos. A história dos medicamentos é a de uma comunidade tradicional que aprende a lidar com um determinado produto natural e desenvolve uma tecnologia tradicional com um medicamento baseado nesses produtos naturais. Numa segunda fase, se reconhece qual é o princípio ativo desses venenos. E numa terceira fase, esses princípios ativos passam a ser sintetizados e se transformam nos medicamentos modernos. O exemplo que está colocado aqui embaixo, esse é o salso-chorão, a espécie de salso-chorão que é nativa do Mediterrâneo. O seu nome científico é Salix babylonica. E a babilônica porque daquela região do Mediterrâneo. E derivado do Salix babilônica, já os gregos utilizavam a casca do salso-chorão como um medicamento para dor de cabeça. E modernamente se descobriu que a substância que tem essa propriedade é um ácido, e esse ácido foi chamado de ácido acetil salicílico. Salicílico em homenagem ao gênero do qual ele era tradicionalmente utilizado, o salix. E o ácido acetil salicílico é que nós conhecemos agora como AS, né, e vendido sob diferentes marcas. Então essa é a história da medicina. Muitos dos medicamentos que nós utilizamos como analgésicos ou como anestésicos são derivados de venenos desenvolvidos, que surgiram evolutivamente em espécies animais principalmente. Em substituição a produtos sintéticos derivados de petróleo que está em vias de esgotamento, começam a surgir produtos alternativos, como por exemplo fibra de coco para estofamento de automóveis, já utilizado em algumas marcas, e assim uma infinidade de novos produtos de origem biológica entrando no mercado em substituição a recursos naturais não renováveis que estão em esgotamento. Novos lubrificantes, novos combustíveis, novos produtos, novas matérias-primas para a indústria de todos os tipos. Então, a nossa dependência da biodiversidade está aumentando com o tempo e não diminuindo. À medida que os recursos não renováveis se esgotam, os recursos renováveis, os recursos biológicos, os recursos derivados da biodiversidade passam a assumir uma importância maior na economia. E, finalmente, novos alimentos ou material genético para desenvolver novas variedades, adaptadas às novas condições ambientais
de um ambiente que vai mudando por múltiplas razões, diretamente no ambiente silvestre ou desenvolvidas e protegidas por comunidades tradicionais, existem uma imensa diversidade, agro-socio-biodiversidade, que é a fonte de material genético para desenvolver aqueles pouquíssimos produtos que acabam tendo uma importância econômica global e que precisam ser renovados à medida que as condições sociais e ambientais vão mudando. Bom, a biodiversidade também é fonte indireta de uma série de oportunidades econômicas, como por exemplo de turismo e recreação. Os principais destinos turísticos do planeta são lugares que têm natureza conservada. E essa natureza conservada é um produto da biodiversidade. Então, as pessoas não se dão conta quando buscam esses lugares e quando sentem o prazer de estar nesses lugares, que é a biodiversidade que está proporcionando esse valor econômico, o valor econômico desses destinos. A recreação e o turismo dependem diretamente da conservação da biodiversidade, ainda que nós não tenhamos a menor ideia de quais sejam as espécies que estão criando este cenário e estas oportunidades. O lazer ao ar livre pressupõe um ambiente aprazível, pressupõe um ambiente conservado, é um ambiente carregado de biodiversidade e é isso que torna esses espaços saudáveis e seguros. Esses espaços onde a biodiversidade se encontra protegida são aqueles que mais proporcionam bem-estar e promovem a saúde de múltiplas formas. Estamos vivendo agora a epidemia de Covid e frequentar áreas abertas, frequentar ambientes conservados, protege as pessoas de múltiplas formas. Protege porque a exposição à microbiodiversidade melhora o nosso sistema imunológico, melhora a nossa resposta às doenças, e isso tem também efeitos psicossociais que são absolutamente fundamentais para amortizar e tamponar os efeitos do isolamento social. São os ambientes conservados, os ambientes ao ar livre, os ambientes onde nós entramos em contato com a biodiversidade, que são os ambientes que nos dão segurança, saúde e prazer. Bom, isso significa dizer que a biodiversidade proporciona serviços indiretos, ainda que nós não tenhamos conhecimento de quais espécies estão aí. Esses são os serviços ecossistêmicos e esse é um capítulo muito importante da argumentação pela conservação da biodiversidade. Existe um documento que é muito importante e que eu estou recomendando que vocês analisem, que é a avaliação ecossistêmica do milênio, que está aqui o link para acesso e vocês têm ele à sua disposição para se aprofundar nesse tópico, o que é muito importante. Mas o que são serviços ecossistêmicos? Bom, são serviços que resultam do funcionamento dos ecossistemas, dos quais derivam benefícios que a sociedade obtém. Então, o que é um benefício no sentido econômico? É algo que tem valor no mercado. Então, o açaí, a alimentação, é um benefício. Mas este benefício é produto de um serviço ecossistêmico, o serviço de produção da fruta, da qual deriva o benefício que é o açaí na tigela. Então, a produção esse serviço de produção de alimentos é o resultado de uma série de processos ecossistêmicos que envolvem a fotossíntese, a polinização e muitos outros. Então, o funcionamento da natureza, os processos ecossistêmicos proporcionam serviços ecossistêmicos dos quais resultam benefícios socioeconômicos. Esse raciocínio é um pouco complexo e merece que vocês o examinem com um pouco mais de detalhe. Um exemplo de serviço ecossistêmico é o controle da erosão, a proteção dos solos. O benefício
da oferta de alimentos para a sociedade depende de solos conservados. Isso é um serviço ecossistêmico resultante de uma série de processos que resultam na cobertura vegetal. Um outro exemplo de serviço ecossistêmico é a sustentação dos recursos biológicos. Então, existem alguns peixes que são pescados e dos quais derivam benefícios econômicos e benefícios sociais. Nós obtemos alimento de algumas poucas espécies do oceano, que são aquelas que para nós têm valor econômico. Mas existe toda uma cadeia trófica muito mais diversa, que é a que dá a sustentação destas espécies que têm valor econômico. Então, existe aqui um serviço ecossistêmico de toda a cadeia trófica marinha, que é este serviço o que garante a existência desses recursos que nós então transformamos em benefícios. Um outro exemplo é o serviço de sequestro de carbono e de produção de oxigênio resultantes da captura de carbono e do desenvolvimento e do sequestro de carbono na forma de humus proporcionada pela biomassa vegetal, pela atividade fotossintética. Bom, e disso resulta um benefício muito importante, que ainda não é reconhecido economicamente, que é a estabilidade do clima. Bom, esses serviços, eles foram organizados na avaliação ecossistêmica do milênio em diferentes grupos, serviços de suporte, serviços de regulação, serviços culturais e serviços de provimento, de abastecimento de produtos. É muito importante conhecer esse assunto com um pouco mais de detalhe. Qual o valor econômico dos serviços ecossistêmicos? Um estudo clássico feito por Constanza e colaboradores, publicado na revista Nature, estimou o valor econômico dos serviços ecossistêmicos de cada um dos ecossistemas do planeta e então fez uma soma de qual é o valor global desses serviços. E o resultado está aqui. Esse trabalho foi publicado em 1997. O tamanho do PIB global naquele ano era de 18 trilhões. E para aquele ano, o valor dos serviços ecossistêmicos alcançava 33 trilhões, ou seja, é 2 vezes maior do que o PIB global. Esse é o valor dos serviços ecossistêmicos. Essa é uma mensagem muito importante. Ainda que existam imprecisões nesses cálculos, a mensagem aqui está muito clara. Nós podemos encontrar substitutos tecnológicos para muitos desses serviços. Não todos, mas para muitos deles. O problema é que o custo de pagar por esses serviços tecnológicos é impossível, porque é maior do que o valor do PIB global, em 2 vezes. Esses serviços ecossistêmicos prestados gratuitamente pela natureza, pela biodiversidade, são absolutamente fundamentais para o funcionamento da economia. E um estudo mais recente, de 2017, e eu estou recomendando que vocês examinem esse estudo com mais detalhe, imaginou cenários futuros de sustentabilidade em termos de continuidade de provisão de serviços ecossistêmicos de acordo com diferentes possibilidades, ou uma economia focada no bem-estar coletivo, ou focada no crescimento do PIB, e uma postura social focada no individualismo, focada no egoísmo, ou focada em valores comunitários. E conforme a tendência nesses 2 eixos, 4 cenários diferentes: um cenário focado em forças de mercado, um cenário chamado de reforma política, um outro chamado de grande transição, e um mundo em fortalezas, que é um mundo questionando o padrão de globalização existente hoje. Bom, é interessante conhecer as tendências de proteção e de continuidade de provisão dos serviços ecossistêmicos em cada um destes cenários, porque esses cenários são opções que nós, enquanto sociedade, podemos fazer
em relação ao nosso próprio futuro. E nesses cenários propostos pelo Kubitschek e colaboradores, a grande transição, ou seja, readequar o nosso pensamento econômico para um foco no bem-estar social e um foco em valores comunitários, é o que proporciona o melhor provimento de serviços ecossistêmicos. E, de novo, isso não apenas bom, mas é algo pragmaticamente saudável para o funcionamento da economia. Bom, terminamos aqui essa primeira parte da nossa discussão, focada nas justificativas egoístas e antropocêntricas para conservar a biodiversidade. Ainda precisamos conversar sobre as justificativas altruístas. Quais são as justificativas altruístas? Elas podem ser agrupadas em duas formas de pensar. Existe um pensamento biocentrista e existe um pensamento ecocentrista. Qual a diferença entre eles? Bom, ambas formas de pensar são não especistas e reconhecem valor intrínseco na natureza. O que significa não especistas? Elas não são antropocêntricas. Então, o valor intrínseco da biodiversidade é reconhecido e é assumido. Ambas as posturas assumem que espécies não humanas têm direito à existência, têm direito à vida. Mas existem algumas diferenças de postura. Existem várias correntes biocêntricas e elas compartilham da ideia de que o maior valor está no indivíduo. Então, cada indivíduo de cada espécie é detentor de um valor intrínseco e tem direito à existência. Mas essas correntes, elas não reconhecem esse valor dos indivíduos em toda a biodiversidade, em todas as espécies. Frequentemente restringem esse reconhecimento de valor a animais vertebrados, excluem invertebrados, excluem plantas, excluem micro-organismos. Bom, as posturas ecocêntricas se diferenciam das posturas biocêntricas porque nelas o maior valor, o maior bem, o valor intrínseco, ele está em uma medida que é coletiva, que é a da biodiversidade, não está focada no indivíduo. Então, é a biodiversidade, é o coletivo que possui valor. Então, todas as espécies, porque fazem parte deste coletivo, têm valor. E esse valor está nas populações, está nas espécies, está no coletivo, está no agregado, e não indivíduo por indivíduo. Qual é a importância de reconhecer valor intrínseco na natureza, seja na natureza como um todo ou em elementos dessa natureza? Bom, colocar em risco algo que possui valor intrínseco exige que se demonstre que não haverá dano. Esse é o princípio da precaução. Nós reconhecemos que as pessoas têm valor intrínseco e, portanto, você não pode expor uma pessoa a um risco, como, por exemplo, testar um novo medicamento nessa pessoa, né, sem que você demonstre que essa pessoa não será exposta a um dano, a um risco importante. E esse risco, se ele for assumido, ele precisa ser voluntário. Então, esse é o princípio da precaução que existe quando se reconhece valor intrínseco. Bom, se nós não reconhecemos valor intrínseco, apenas um valor antropocêntrico, né, nós caímos nessa segunda situação, em que colocar em risco algo cujo valor não é reconhecido exige que se demonstre a existência do valor. Então, existe uma diferença importante aqui no ônus da prova. Quem fica com o ônus da prova? Reconhecendo o valor intrínseco, o ônus da prova é de quem pretende utilizar o recurso ou expor aquele ser vivo a uma situação de risco. Tem que provar que não haverá dano. Nesse segundo caso, o ônus da prova está em quem quer proteger a biodiversidade ou quem quer proteger um indivíduo do qual não se reconhece um valor. Então, é necessário provar que algum valor que justifique o não uso, que justifique a conservação, de fato exista. Então, esse é o nosso desafio, né? O que são as florestas? Elas têm um valor intrínseco ou elas são apenas recurso?
O que é o camarão? Ele é um ser vivo ou ele é apenas alimento? Então, essa é a discussão do ponto de vista do valor intrínseco. Nós, à medida que a sociedade se modifica e se moderniza, nós progressivamente passamos a reconhecer valor intrínseco e passamos a reconhecer que fazemos parte de diferentes comunidades. Então, o nosso foco, né, de reconhecimento de valor pode estar restrito à família, à tribo, ou progressivamente nós podemos nos reconhecer como nação, como país, como humanidade, ou como membros de uma comunidade biológica. Então, a sociedade vem se modificando, reconhecendo progressivamente, se reconhecendo progressivamente como parte desses diferentes coletivos. O último, mais abrangente deles, é o coletivo da comunidade biológica. Esperamos que essa tendência de reconhecimento prossiga nessa direção. Bom, terminamos aqui essa nossa terceira parte do nosso tópico sobre biodiversidade. Quais foram as ideias principais que nós desenvolvemos aqui? Bom, que existem razões práticas, que são razões egoístas e antropocêntricas, para se conservar a biodiversidade. Quais são elas? A biodiversidade proporciona bens estratégicos através do extrativismo e da oferta de recursos emergentes que são absolutamente essenciais para o funcionamento da sociedade. A biodiversidade proporciona também serviços que são essenciais e que são insubstituíveis e que não têm preço e que é absolutamente fundamental que sejam protegidos, especialmente o serviço de estabilidade do clima, o mais importante de todos eles. Existem também razões morais para se proteger a biodiversidade. O reconhecimento do valor intrínseco é a base do princípio de precaução, que pode amparar a proteção, inclusive dos serviços ecossistêmicos, sob uma ética agora do cuidado. Bom, proteger a biodiversidade é importante, porque a sua sobrevivência depende dela. E proteger a biodiversidade é importante, porque afinal de contas, todas as espécies têm direito à existência. Começamos a discussão desse tópico entendendo como se distribui, qual é a magnitude da riqueza biológica do planeta e quais são as tendências de perda da biodiversidade. Discutimos então as causas desta perda da biodiversidade, que é a base para que nós possamos interferir nessas tendências. E discutimos agora porque, afinal de contas, nós devemos nos preocupar com esse assunto, porque é importante conservar a biodiversidade. E na última parte do nosso tópico, vamos discutir como, então, conservar a biodiversidade e garantir a sustentabilidade. Agradeço a todos a assistência desta atividade até aqui e até a nossa próxima atividade.